Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui na Autorevs. Nós hoje damos início a nova série aqui na antevisão do Azores Rally e viemos aqui ter com o Rafael Botelho para que ele nos apresente a sua equipa e o seu projeto. Rafa, obrigado por estares presente aqui connosco. Pedia-te então que apresentasses o teu projeto com uma palavra de aparecimento, de apreciação para o Rui Raimundo e pela tua equipa que tem feito aqui um trabalho excelente e que tem estado aqui a trabalhar no carro enquanto nós estamos aqui a conversar. Vamos a isso. Então, Rafa, pedia-te então que me apresentasses aqui o exterior do carro e em comparação com os carros que circulam no nosso dia-a-dia nas estradas, curiosidades que um carro rally tem que um carro de estrada não tem. A primeira aparência, o carro parece tudo ele igual, até basta olhar para os faróis da frente e de trás são iguais. Um pormenor diferente, os feixes de capô e de bagageiro, que não tem nada a ver com o original. Daqui à frente, e que não temos o para-choques, também conseguimos ver estas duas condutas em carbono que entram no para-choques da frente, que servem para fazer o arrefecimento dos travões. O arrefecimento dos travões é extremamente importante. Como também é importante a temperatura que eles trabalham, portanto, não interessa que sejam demasiado frios nem demasiado quentes. Outra coisa muito importante nos rallies, e que num carro de dia-a-dia não há, são estes dois interruptores, portanto, o corta-corrente e o botão de distinção automática. O corta-corrente pode ser acionado por qualquer pessoa, corta toda a energia que existe dentro do carro, no caso de um acidente, no caso de um despiste mais forte, em que eu não consiga ou o Rui desligar no interior, qualquer pessoa ao acionar o botão do corta-corrente, o carro perde toda a corrente e, portanto, diminuímos os riscos de um possível incêndio ou por aí adiante. Falando em incêndios, o botão de extinção automática, clique onde, ele tem 6 saídas, duas por cima, portanto uma por cima de mim, outra por cima do Rui, uma virada para trás, tem uma nos pés e duas aqui à frente no motor e serve exatamente para quê? Extinguir de forma não instantânea, mas em 2-3 segundos, um incêndio que se esteja a começar a deflagrar. Um outro aspecto muito diferente é também, embora a nível de aparência física sejam bastante idênticos, são espelhos retrovisores, só que estes espelhos são em carbono, têm um valor extremamente elevado. É bom que eles agora sejam mais pequeninos, que assim é mais fácil para vocês poderem cortar alguma curva, sem pensarem provavelmente nos espelhos que possam ficar para trás. Exatamente, e a FIA é muito exigente nas provas internacionais, porque nós nas ligações temos que cumprir o código de estrada, portanto, luzes, faróis, tem que estar tudo operacional. Convém estar sempre tudo ok, portanto, não convém, não só pelo valor, mas também porque pode levar a alguma penalização de tempo ao longo do rally. Aqui na lateral, então, também as portas são muito idênticas ao Skoda Fabia da estrada. Sim, as portas são extremamente iguais, principalmente a da frente. São iguais, acabamentos interiores são todos retirados, portanto a porta é muito mais leve. O facto dela ser leve e de não ter afinação, portanto a Skoda Motorsport define a afinação porque é regulamentar, permite que a porta seja muito mais leve e quando ela fecha bem faz mesmo um clique, pronto, parece como a gente costumava dizer antigamente, parece um Mercedes a fechar uma porta. Sim. Aqui, por exemplo, um pormenor interessante, estes vidros são de acrílico, portanto é um material bastante resistente aos impactos e, sobretudo, e como ias referir muito bem, mais leve. Tem este pormenor da janelinha, é uma das maneiras de canalizar para vocês. Ar dentro do carro. Esta meia-lua aqui é extremamente importante porque nós, às vezes, nas ligações, se estivermos, obviamente, em linha reta, às vezes o ar passa e não entra, esta meia-lua faz o ar bater aqui e obriga o ar a entrar do carro. Só um pormenor, durante os troços nós fechamos as janelas, não só, obviamente fica muito quente lá dentro, mas não só para não entrar sujidade, sobretudo nos rallies de terra, e porque tem um imenso efeito negativo a janela aberta com a meia-lua na aerodinâmica. Como é que nós conseguimos colocar algum ar dentro do carro para refrigerar, visto que é um carro que não tem ar-condicionado? É aquela conduta de ar superior, que é dividida em 3 canais, portanto tem duas meias-luas que estão viradas para o lado do piloto e uma meia-lua para o lado do navegador. Um pormenor engraçado é que, às vezes com a chuva que bate ali, ela tem um reservatório próprio em que guarda água e depois tem um tubo que consegue tirar a água fora. O excesso. Algo que foi desenvolvido na altura dos R5s pela Ford e acho que todos os R5s agora têm, porque senão a água que ficava ali em cima começava a condensar e caía também na centralina, portanto não convinha. Não convinha. Em relação à porta de trás, aqui temos a primeira grande diferença, ou a grande diferença na lateral, porque nós quando olhamos sentimos automaticamente este acrescente da carroceria. Portanto,
Aqui é um bocadinho aerodinâmico também, portanto, para a passagem do vento, e sobretudo tem também um efeito muito importante na geometria do carro e na estabilidade do carro, porque sobretudo esta caixa aqui, que sofre muito com as pedras na terra, consegue-se ver que nós estamos sempre a retificar esta calculada, esta caixa aqui em esferovite, e é pensada também para os impactos laterais, portanto, tendo em conta as condições de segurança. Este amortecimento é feito aqui com umas placas, nós consideramos esferovite, mas a dissipação de energia delas acho que é muito boa, é usada nos assentos por baixo dos assentos dos Fórmula 1. E outro aspecto importante, esta rede, estes orifícios nesta janela, estes orifícios não são mais nada menos do que o depósito é localizado na parte inferior do carro, sobretudo ficam sempre alguns gases de gasolina dentro do Skoda. E então é regulamentar também para todos os R5 ter esta rede, que pode ser ou não mais grossa se estiver a chover ou não, mas sobretudo para fazer circular a ar do carro. Então aqui na traseira, a primeira característica é essa asa enorme que ajuda a colar esta traseira ao chão. E o que é que podes nos dizer mais? Pronto, temos a ausência do para-choques, mas também o carro está a ser preparado para os Hoje Rally e é normal que estejam a fazer esses preparativos nesta semana que antecede o Rally. Sobre essa traseira, não é preciso no Skoda, mas acho que estas cores ficam bastante bem no carro. Não queria ser repetitivo, mas obviamente a questão da asa tem um peso fundamental. A questão dos feixes, como eu falei, os faróis são originais, apenas a ficha de ligação à instalação do carro é que é diferente, mas isso a Skoda Motorsport vem num chicote só para a alteração da ficha. Depois nós temos algum cuidado, por exemplo, aqui são orifícios de passagem de ar num carro normal, nós tapamos e tapados com fita cinzenta ou com autocolante próprio, para evitar, sobretudo nos ralis de terra, a entrada de pó para dentro do habitat, porque é horrível conduzir quando começamos a sentir pó, não só porque afeta as narinas, afeta a visão, o próprio nervo também o afeta, portanto nós tentamos ao máximo evitar a entrada de pó. Posto isto, é uma traseira perfeitamente normal, onde se destaca aqui, e posso realçar, também este autocolante térmico, portanto este autocolante tem uma parte em prata, revestida interiormente com uma espécie de lã de vidro que aguenta temperaturas de impacto direto muito elevadas, portanto primeiro que pega fogo é quase como os fatos de competição, a parte final do escape. Em relação ao interior, e começando pela parte de trás, tudo muito acessível, tudo muito prático, destaca-se obviamente este, vamos chamá-lo retângulo maior, que é o depósito de competição. Esse depósito é feito numa tela, numa lona especial. Dentro do depósito leva uma esponja que permite a retenção do combustível e serve também quando o carro tem pouco combustível para levar ao limite o consumo de combustível, porque ela guarda o combustível. Nós conseguimos levar 2 pneus suplentes através de umas proteções de carbono para não terem contacto diretamente com a carroceria. Temos aqui a pistola de impacto, é usada para fazermos as trocas das rodas, portanto um fecho extremamente rápido, conseguimos pegar na pistola e automaticamente ela está pronta para trabalhar. Temos aqui também, e só para não tapar a vista, a chave de rodas, independentemente do aperto que se possa dar com a maquita ou com a chave de impacto, temos sempre aqui também a chave de rodas de acesso fácil e que serve para a gente confirmar o aperto das rodas. Isto são válvulas de segurança do depósito, portanto a gasolina, os refluxos da gasolina passam por aqui, para essas válvulas, para nunca criar pressão dentro do depósito. Um pormenor interessante aqui são as válvulas de abastecimento do carro. A da frente é a válvula de entrada e a de trás é uma válvula de respiro, portanto muito idêntico às mangueiras de abastecimento dos aviões, salvo seja as comparações, mas é aquelas de recordes rápidos, e a gasolina, o carro é abastecido através daquelas válvulas. Um pormenor interessante também aqui é a parte de trás da bagageira. Isso faz parte da ficha de homologação da Skoda junto da FIA, uma matrícula do carro, por trás um triângulo de sinalização em caso de avaria ou paragem, uma corda e uma caixa onde temos um fusível de todos os fusíveis que o carro leva e uma lâmpada de todas as lâmpadas que o carro leva, para que a circulação do dia a dia ou nas ligações seja normalizada.
Estas redes aqui servem nas ligações para o capacete, casacos, luvas e por aí adiante, portanto tem esta maior. E há bocadinho falava na pistola para desmontar os pneus, não podemos esquecer do macaco que também tem ali o seu sítio e eu tenho um suporte muito rápido e muito fácil de utilizar. A colocação destes utensílios essenciais à nossa performance desportiva, não são pensados ao calhas, portanto isso tem tudo a ver com distribuição de peso. Fácil acesso para vocês? Fácil acesso, porque nós muitas vezes trocamos de pneus nas ligações, ou para passar pneus mais gastos para trás ou para a frente, não interessa. Agora num truço temos que ter tudo muito à mão. Portanto, em relação ao interior, tudo muito simples, tudo muito acessível, destaca-se obviamente estas duas alavancas, a amarela o travão de mão hidráulico, o travão de mão vertical, que tem duas ações quando é acionado. Portanto, a primeira apenas serve para destrancar as rodas do diferencial, portanto, às vezes em manobras curtas, ligeiros toques de travão de mão ajudam o carro a parar melhor num sítio, ou subir para o pódio, ou por aí adiante. Quando acionada com força, ele não só desativa o diferencial de trás, como também bloqueia as rodas, e sim, ou para parar o carro, ou sobretudo num truço, para fazer um gancho mais apertado, é assim que é utilizado. Aqui a alavanca das mudanças, onde se destaca esta patilha quando pressionada em conjunto com a embreagem permite nós engrenarmos recuo, marcha atrás, portanto, e esta patilha é uma patilha de segurança no sentido em que numa redução mais veemente, nunca o carro passa de primeira para ponto morto, nem de ponto morto para recuo, portanto, para fazer essas duas passagens é sempre preciso esta patilhazinha. O manuseamento da alavanca de mudanças é muito simples, portanto, se nós queremos engrenar mudanças mais altas, o movimento é para trás, portanto, na minha direção. Para reduzir mudanças, o movimento é para a frente. E o facto de serem caixas, e esta caixa deste extrato é de carretes direitos, permite que a embreagem seja só usada no arranque e, excepcionalmente, não há alguma subida muito íngreme, em que nós tínhamos que ir de primeira para a segunda, damos só um ligeiro toque para a mudança entrar melhor, senão todas as passagens de caixa podem ser feitas sem embreagem. Aqui ao centro há uma consola, essa consola tem os principais botões do carro, desde a luz do navegador, mais um botão do extintor automático, tem o botão de arranque do carro, tem os mapas de ALS e depois tem aqui o botão do stage, que é aquele que quando ativado dá a máxima potência disponível ao motor, e depois tem aqui uma série de outras funções, como o aquecimento do vidro da frente para não embaciar, a buzina, um botão de reset em relação aos erros que possam aparecer. E aqui, depois neste ecrã, é mostrada toda a informação do carro, tudo o que os sensores estão a recolher, e nós conseguimos perceber se está tudo em funcionalidade com o carro. Portanto, aqui é o volante do Skoda. Destacam-se estes 5 botões, em que temos a buzina, o indicador para piscar à esquerda, piscar à direita, portanto é mais para as ligações, e deste lado os 2 botões mais importantes, portanto o washer é se aparecer alguma sujidade no vidro, com um simples pressionar ele limpa o vidro com 3 passagens da escova, e o wiper. O wiper são o trabalho do limpa-pingas, que tem 3 posições e depois a posição neutra. O botãozinho vermelho, diria o mais importante, é o Start Limiter, que é aquele que eu pressiono quando faltam cerca de 5 segundos para o arranque, com o carro dá a rotação máxima para o arranque, rotação essa que pode ser calibrada depois, antes do início do truço, isto é, se tivermos um truço que esteja bom tempo, em que existe muita gripe, podemos meter o limiter de arranque a 7400 rotações, mas se tiver lama, talvez vamos meter a 6000, portanto, e é o acionar deste botão em conjunto com a informação que nós, antes da partida, colocamos no computador de bordo, em que é feito o procedimento de partida para o carro. Depois, 3 pedais normais, ao meio, obviamente, o travão, que é um bocadinho mais largo, em que nós acionamos sempre com o pé esquerdo, a embreagem e o pedal do acelerador. Este volante tem aqueles sistemas de quick release, portanto às vezes é mais fácil nós tirarmos o volante para conseguir sair do carro ou para fazer alguma manobra, depois é só voltá-lo a encaixar. Portanto, e aqui em cima tem também
os sistemas de respiro que eu falei para a entrada de ar no cockpit. Rafa, agora aqui umas perguntas mais tranquilas, de jeito informal. Queria te perguntar, diferenças entre o DS3, que foi o último carro que tu conduziste, e conduziste durante bastante tempo, para aqui com o Skoda, e uma comparação. Esta comparação em asfalto e em carro, em termos comportamentais do carro. Bom, níveis de diferenças, podia ser um bocadinho para a pista, ou mais para a pista que o Papa, e bastava responder que eu puxar as duas, eu vou puxar as quatro. Mas a verdade é que as diferenças são significativas. Uma das coisas que ainda sinto que me estou a habituar, independentemente de ser uma tração integral, é sobretudo o quão bom é este chassi e a capacidade que ele tem de reagir às mudanças de apoios sem influenciar a trajetória e sem perder rapidez. O DS3 era um carro muito bom, com geometria de suspensão já muito interessante, com travões grandes, um carro turbo, caixa sequencial de bateria eletrónica. Agora pecava, sobretudo, exatamente nessas curvas de apoio, em que este carro consegue-se curvar muito mais depressa de uma para a outra, como se costuma dizer na gíria, de massas. Para além disso, independentemente de ser turbo, ser 1600, as filosofias de motor são totalmente diferentes. Este carro tem um porte de rotação às 7.800 rotações, o DS3 tinha as 4.200, portanto estamos a falar de mais ou quase o duplo, portanto isso também é um exemplo. A verdade é que eu acho que cada macaco no seu galho. Os sacos foram muito importantes na minha carreira, o DS3 também o foi, e porque era um carro de última geração de rodas motrizes, e foi, na minha ótica, gostava eu, de aos 20 anos, andar de R5, mas isto é feito com esforço, com o apoio da minha família e também dos meus patrocinadores. Agora é que foi possível chegar ao R5 e acho que me deixa um bocadinho orgulhoso ver a caminhada até aqui. E a verdade é que o DS3 foi importante uma boa escola também nesta caminhada. Só mais um ponto em relação ao DS3 e já te faço a comparação. Mecanicamente o DS3, e estamos a falar de um carro que já veio para as minhas mãos com alguma idade, ainda fizemos 3 campeonatos com ele, sem qualquer distância também. E quando na altura, quando adquiri o carro, falava-se muito da fiabilidade do DS3, sobretudo graças a um excelente trabalho do Carlinhos, nós tivemos um carro altamente fiável. A verdade é que o DS3 mecanicamente já tem muitas parecenças, ou o Skoda, os R5 foram muito à filosofia mecânica do DS3, e quando falo nisso, o DS3 já tinha, o que neste carro é normal ter braços com rótulos univolo, o DS3 já tinha, a geometria de suspensão já era idêntico, o sistema de mangas desses já era idêntico, portanto, obviamente, que aqui material mais robusto, maior, mais caro, mas acho que isso também, para a minha equipa de trabalho, foi uma caminhada interessante, porque, independentemente de ser um 4x4, havia muitas semelhanças. A dimensão de alteração de carro não foi tão grande. Na terra, uma semelhança entre os dois, diria, a colocação em curva, portanto, até a colocação em curva, o Skoda tem muita frente, portanto, a carroceria ajuda, o DS3 também o tinha. A diferença é do IPEX para fora, este carro é fenomenal, o DS3 era péssimo. No asfalto, o DS3 tinha uma parecência com o Skoda, poder de travagem, já tinha travões muito bons, e uma diferença é a capacidade de regime de motor, em que as baixas deste carro não são fenomenais, por isso mesmo a Skoda faz o Evo para ir buscar um bocadinho mais de baixo ao carro, mas o DS3 era péssimo em baixas, portanto eu acho que... Tinhas que apertar pelas rotações para estar sempre em altas. Ou entrar em muita rotação, ou então sacrificar imensa caixa, e depois era um compromisso que não era saudável e que não era rápido. Aqui o Skoda permite não sacrificar a caixa e permite ser rápido nas baixas. Agora fazendo uma pergunta um bocadinho mais agridoce. Santa Maria, tu que foste sempre conhecido como um piloto tão regular, nunca tiveste distâncias, também os teus toques foram sempre, não chegaram a ser conhecidos, tu não deste mesmo toque nenhum, mas deste um toque com o Skoda em Santa Maria. Isso por perca de tração, mas queria-te perguntar principalmente se este toque te deu confiança para que tu conseguisses, ok, o limite do carro é este, ou o meu limite, o limite do carro é este, agora tenho que explorar essa faixa um pouco abaixo do limite para poder dar o meu melhor e o melhor do carro. Se
permitiu que tu fosses essa faixa com mais alguma confiança? Eu vou-te compor a tua pergunta de várias maneiras. Eu acho que, sobretudo, e começando desde o início, eu tive alguns toques ao longo da minha carreira, mas coisas muito simples, algumas delas visíveis, outras não visíveis, ou que não se saber. Efetivamente, esta pancada, pelo carro que é, por ser um rally que também junta muita gente, na zona que foi, obviamente que teve muito impacto. E, felizmente, acho que não teve tanto impacto em mim hoje em dia, ou já passaram 15 dias ou 3 semanas. Acho que voltarei àquele sítio, voltarei, espero eu, para o ano e travar no mesmo sítio. A verdade é que foi um toque que teve mais algumas consequências. Obviamente que aquilo foi perto de um limite meu, obviamente do limite do Skoda não é, porque não faltam pilotos por este país fora e na Europa que são 10 vezes mais rápidos que eu, portanto o carro obviamente dá para ir mais depressa. Aquele regime que eu estou a começar a alcançar, que é aquele regime em que a diferença por quilómetro é mais pequena para os principais pilotos do Campeonato dos Açores, começa a acarretar alguns riscos. E neste momento, aquilo que eu tenho que, dentro das minhas possibilidades, é ir ganhando confiança nesse registro, evitando de tudo estes toques que houve em Santa Maria. Falando só do toque, não tenho qualquer... Tive um dissabor na altura, foi um desgaste emocional, não só porque, já referi isso várias vezes, tem o valor que tem, mas as contagens que nós tínhamos até à zona do acidente, o nosso tempo vinha a ser muito bom. Agora, lá está, portanto isso nos rallies não conta nada, o que conta é que nós batemos no muro e as coisas de adiante foram mais complicadas no rally. O pós-acidente durante o rally não foi muito fácil de resistir, porque também, e como te referi há bocadinho, os meus orçamentos são sempre limitados. Esta é uma pancada que felizmente a nível mecânico não teve grandes danos no Skoda, mas mesmo assim abalou de que maneira o orçamento para o resto do campeonato. Eu acho que falta-me aqui, e o Skoda ou os R5 não são de tudo o ideal para aquilo que eu vou dizer a seguir, mas falta-me aqui um grande acidente. Eu acho que quanto mais depressa eu tiver um grande acidente, começo a perceber que num rally em que, por exemplo, o carro começa a escorregar, em circunstâncias normais, é ser que um acidente é 5 ou 6% para além daquilo. E muitas vezes tenho aqui algum elástico e não consigo ser mais rápido porque ainda não cheguei àquele limite de um grande acidente. Obviamente que, e como se costuma dizer nas vidas dos rallies, eu pouco com um cheque debaixo do acelerador, portanto, alguma coisa se correr mal, tenho sempre que ir retirando o meu projeto desportivo e o nosso objetivo é fazer todas as provas, portanto não convém que haja acidente. Agora, o acidente em si, a trajetória que eu vi e que pensei nos reconhecimentos, continuo a achar que dá para fazer. Daquilo que eu vi dos outros pilotos, nenhum deles teve uma abordagem idêntica, talvez o Ruben tenha tido mais um bocadinho parecida. Eu acho que aquela curva dá para fazer efetivamente muito mais depressa do que se faz. Efetivamente, eu pensei assim e acabei no muro, portanto tenho que arranjar aqui um meio termo. Portanto, quando vou buscar a trajetória ao lado esquerdo para conseguir fazer aquilo bastante depressa do lado direito, entro no SUS, e aí é um erro de condução, e é um erro porque não me apercebi que estava a entrar no SUS. A travagem tinha que ser num momento só e tinha que ser bastante intensa para tirar muito daquela energia que vinha da reta, que é muito grande, e depois entrar na direita ao fundo. E a verdade é que, como eu estava na zona suja, a travagem foi demasiado agressiva ou demasiado intensa para a sujidade que estava debaixo do carro. Obviamente que a frente se portou muito bem, a traseira, e isso tem a ver com o pitch dinâmico do carro, a traseira inclina um bocadinho, quando inclina a perder foi no chão, o carro escorregou, ainda demos um toque no lance da paragem do autocarro, já fizemos um peão e batemos. Na manhã de sábado foi um bocadinho dolorosa, de tarde já estávamos num ritmo mais ou menos idêntico. Agora, um acidente que faz parte, e eu percebo, e é com agrado que registro o carinho das pessoas de dizer que eu não tenho acidentes, e a verdade é essa. Agora, faz parte da caminhada, doeu, passou, e o objetivo é fazer o melhor possível já para a semana. Boa. Segundo, já para a semana, inspeções para os rally. Onde é que tu esperas? Qual é a tua abordagem para entrar nesse rally e onde é que tu eventualmente esperas ter a tua janela de conforto e com quem é que esperas travar as principais batalhas? Em primeiro lugar, como açoriano e como micarense, fico muito contente do Rally dos Açores poder ir para a estrada. Acho que é um prémio
para nós pilotos, equipas, para vós comunicação social, para a própria organização, para as entidades competentes, para todos os patrocinadores. Não podemos esquecer que este é um evento que alavanca todos os projetos do regional que fazem o Campeonato dos Açores. Eu não tenho qualquer dúvida em dizer isso. Todos os pilotos que fazem o Campeonato dos Açores vêm buscar 70% ou 80% das suas verbas ao Rally dos Açores. E independentemente depois se fazem as outras 6 provas ou não. Portanto, é um evento que nós estamos dedicados a que aconteça em setembro. A lista de inscritos não é muito grande, efetivamente. Agora tem pilotos de altíssimo nível. Fico muito contente. Debaixo de um chapéu, o RC Rangeux, nós temos aqui pilotos e equipas oficiais, no caso do Mikkelsen com a Escola Motorsport através da Tuque Sport, o Luc Januk, num projeto em que a Citroën Racing aposta muito mais do que aquilo que se sabe, mas vem sobre a umbrella da Saint-Eloque, a MRF, pronto, um parceiro, acho que é indiano, com o Hyundai através do Dani, com o Greg Green, mas desta vez com o Dani Surto. E outros pilotos que estão a crescer, como o Eric Weiss, que ainda agora no VAR liderou o Rally até o último truce. Portanto, acho que existe muita qualidade e vai ser um Rally muito disputado. Para além disso, é uma pena este ano não contar com o CPR, portanto há muitos bons pilotos nacionais que eu gostava na minha estreia da R5 no Rally dos Açores poder, não vou dizer umbriar com eles, mas ter a possibilidade de conviver com eles e de aprender com eles. E depois, portanto, o Campeonato dos Açores, deixa-me fazer aqui um parênteses para o Campeonato dos Açores. Acho que o campeonato está muito interessante, nós temos 3 provas, vamos para a 4ª, 3 vencedores diferentes, portanto o campeonato está reunido. A escola está num projeto connosco, a Citroën também tem, a Fábrica de Tabaco Estrela e a Fábrica de Tabaco Nicalense também estão envolvidas no campeonato, portanto acho que isso é bom para o número do campeonato. Fico triste porque este investimento forte que tem sido feito no topo, e temos que chamar as coisas pelo seu nome, no topo da classificação, infelizmente não tem repercussões nas outras categorias, onde as 2 rodas motrizes neste momento têm 2 ou 3 pilotos muito bons, são lideradas com categoria pelo Bruno Tavares, mas em que falta aqui alguns pilotos e máquinas novas para se alimentar o parque. Bombardear com eixo nas classificativas de há aqui uma nuance diferente. O Rally começa no sábado, se pudesse dizer, mas pronto, começa nos gramiais, portanto aquilo que sempre foi o dia mais cansativo do Rally passa para a primeira etapa, portanto os gramiais e a tronqueira, nós aí em 2 passagens fazemos equivalente com o Rally do regional. Depois no sábado, acho interessante e espero que o tempo ajude, que esteja muita gente na estrada, a cumprir com os marchas e a Autoridade Regional de Saúde e a PSP vão indicar com o afastamento social e com o uso das máscaras, para que tenhamos muita gente, sobretudo nas 7 cidades. E acho que vai ser muito engraçado acabar o Rally nas 7 cidades. E como apaixonado por rallies, independentemente de ter a possibilidade de fazer rallies, mas sobretudo como adepto, espero que o Rally seja discutido até a última passagem nas 7 cidades. Gostava eu de dizer que eu está nessa luta, obviamente que para já ainda não. O meu objetivo é fazer o melhor possível para o Campeonato dos Açores, portanto o primeiro truque aos gramiais e o ataque vai ser forte nos gramiais. E deixa-me dizer que em 3 provas do regional temos um Rafael Cotelho em segundo lugar, Rafael Cotelho e o Rui Raimundo em segundo lugar. Portanto, 3 vencedores diferentes, mas tu surges logo abaixo do líder do campeonato atualmente. Portanto, um bom trabalho da tua parte e sem dúvida tens um rally grande pela frente. Vamos torcer por vocês todos, pilotos que conseguem produzir esse espetáculo para todos os nossos espectadores e vamos então no Azores Rally. Obrigado. Bom, espero que tenham gostado, fiquem bem e até uma próxima.